eadcamboriú.com.br 47 3183 8758 e no WhatsApp 47 99131 3561. Vagas limitadas. Participe e aperfeiçoe o teu ministério. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de peões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual. Quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegai à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. E com essas palavras, eu deixo a minha doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pelas ondas do rádio. Nós estamos reunidos agora, nesta manhã de domingo, para mais uma escola bíblica dominical no rádio. Hoje conosco na técnica de som, presbítero Luiz Carlos Machado, sempre pronto, cuidadoso. O irmão Eliel Uller, evangelista irmão Eliel Uller, está ali no templo sede, dando a lição. Logo mais estará aqui conosco. Hoje, dia 22 de junho de 2018, uma manhã um pouco fria e um pouco nublada na nossa cidade, mas estamos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados com o rádio, irmãos de longe, irmãos de perto, irmãos que aí do sítio, irmãos talvez que estejam no hospital, ou que talvez em um presídio, ou sozinho, ou que não tem condições de ir na escola dominical e estar junto com a comunidade, junto com os irmãos e poder se cumprimentar, mas estão ao lado do rádio. Que Deus te abençoe e que te guarde e que te dê a paz, e muito obrigado por estar conosco
você também através das redes sociais que nos assistem e que está ligadinho conosco. Muito obrigado por estar conosco. Nós vamos fazer uma oração para dar início à nossa escola bíblica dominical. Ore conosco, irmãos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos reunidos, Senhor, nesse estúdio de rádio, para mais uma vez falar da Tua Palavra. Fica conosco, nos dá sabedoria, nos orienta da forma como deve ser posta. Pai, e as pessoas que estão do outro lado, que a palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, o mais profundo do ser e que possa achar guarida, Senhor, para que possa produzir frutos, Senhor, que provém de Ti, que traz salvação e que traz libertação, que traz conhecimento, que revela a Tua verdade para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Atenção, professores de escola dominical e teologia. Atenção todos os que amam o estudo da Bíblia Sagrada. Inscrevam-se no 17º Seminário de Escola Dominical e Teologia, dias 11 e 12 de agosto, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Palestrantes convidados: Pastor Silas Daniel, do Rio de Janeiro, e Pastor Abimael Fernandes, de São Paulo. Informações e inscrições: eadcamboriú.com.br 47 3183 8758 e no WhatsApp 47 99131 3561. Vagas limitadas. Participe e aperfeiçoe o teu ministério. A nossa lição bíblica do terceiro trimestre de 2018, nós vamos falar de adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a igreja, para a sua igreja em Levítico. Na lição de número 1, nós estudamos que no livro de Levítico, a adoração e o serviço ao Senhor. Na lição de número 2, nós falamos sobre a beleza e a glória do culto levítico. E na lição número 3, os ministros do culto levítico. E no dia de hoje, dia 22 de julho de 2018, a função social dos sacerdotes. Nosso texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 5 e verso 14. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas 5, 1 e 14. A nossa verdade prática, as funções do sacerdote e o além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Quando nós vimos em Lucas 5, do verso 14, como fala aqui, mas é do 1 ao verso 15, que Jesus trata sobre aquele leproso que chegou diante dele, a Bíblia diz que ele era muito leproso. Ele estava infestado pelo vírus da lepra. Talvez já tinham partes do seu corpo que já tinham se perdido por causa da lepra, por causa da podridão da lepra. Mas a Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus, se inclinou e prostrou o seu rosto e disse: Senhor, se queres, podes me deixar limpo. E acabando que Jesus o tocou e ele ficou limpo instantaneamente. E Jesus deu essa ordem para ele e disse: não diz nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Por que ele coloca isso? Porque a função do sacerdote, na época quando foi instituído, era o sacerdote que dizia, nós vamos ver ao longo da lição, que quem tinha ou não tinha, porque todas as doenças relacionadas à pele era tido como lepra. Não era como o dia de hoje que a gente tem a nomenclatura de diversas doenças de pele. Você vai ver o sarampo, você vai ver a catapora, vai ver a hanseníase, que é o nome que nós damos hoje à lepra, e outras variações dela, e tudo era lepra, e o sacerdote é que analisava
e via se aquilo era a lepra que contagiava e que trazia podridão a todo o povo ou não. Ele que dizia. Só que o sacerdote não tinha o poder de curar. Nós vamos ver na lição, no segmento da lição, que o sacerdote não, ele só analisava. E aí ele separava por um tempo para ver se aquilo realmente era, em caso de dúvida, ou se a doença parava, estagnava, ou se ela dava continuidade. Depois daquele tempo, a pessoa era isolada para um lado, não podia ficar perto do povo para não contaminar todo o povo. Jesus era Deus e ele não passa por cima das suas próprias ordenanças. E ele toca naquele homem e era uma coisa que era contrário à lei. Você não deveria tocar em leproso porque eles temiam que podiam pegar aquilo, mas o dono da vida, aquele que restitui, aquele que retribui, aquele que tem o poder de regenerar, aquele que tem o poder de santificar aquilo que é impuro, aquilo que está impuro e trazer de volta à vida aquilo que está morto, tocou nele e trouxe limpeza ao seu corpo físico. Agora ele diz, vai e mostra-te o sacerdote e paga a oferta que foi ordenada. Porque até então Jesus ainda estava sobre a terra, ainda não tinha sido inaugurada a nova aliança, não tinha passado pelo Calvário, ainda estava debaixo ainda da antiga aliança, mesmo sendo Jesus. A própria palavra diz que ele veio para cumprir tudo. E muitas das vezes nós deixamos desapercebidos muitas coisas e muitas vezes não queremos cumprir certos ordenamentos por acharmos de ser pouco. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo, eu sou Deus, eu tenho o poder de curar. Então vai ao sacerdote, que ele tem a legalidade para dizer que você está limpo. Então, por isso que ele está aqui na lição, esse texto. A nossa leitura bíblica em classe, você que pode nos acompanhar, se encontra no livro de Levítico, capítulo 13, do verso 1 ao verso 6. E diz assim, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parece mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo, apostema é, e o lavará e as suas vestes, e será limpo. Nós vimos aqui que tem 3 níveis na pele que ele examinaria a doença, que é simplesmente a mancha na pele, né, quando a pele estaria manchada. Outro é quando ela cria um inchaço, quando ela tem um empolado na pele, né, e outro é quando tem um aprofundamento na pele, e quando esse aprofundamento deixava o pelo do corpo branco ou não. E aí ele diagnosticava. Nós vamos ver aí que não era qualquer pessoa, não era qualquer levita ou qualquer um que diagnosticava, era o sacerdote ou o sumo sacerdote. Passaria aos sacerdotes, caso tivesse alguma dúvida e não conseguiria o detectar, e o até ao sumo sacerdote. Por quê? Porque eram pessoas treinadas para detectar isso. Não era qualquer pessoa
e sim o sacerdote, porque ele era treinado, ensinado, sabia discernir entre uma coisa e outra, como nós vamos ver, entre um tipo de doença e outra, como nós vamos ver no decorrer da lição. A leitura bíblica diária é muito interessante dessa lição, que diz assim: a função clínica do sacerdote, que nós encontramos em Lucas 13:3, que é essa parte da lepra que nós lemos hoje, a função sanitarista do sacerdote, que nós vamos ver na lição, a função urbanista do sacerdote, a função civil do sacerdote, que nós vamos ver em Lucas 27, do 18 ao 23, a função administrativa do sacerdote e a função judicial do sacerdote. Na lição deste domingo, nós estudaremos as funções dos sacerdotes, que eram homens escolhidos e separados pelo Senhor para o serviço no tabernáculo. Ser sacerdote era ser honrado pelo Senhor mediante uma nobre missão, pois servir a Deus é um grande privilégio. Mas além da honra e do privilégio, havia as responsabilidades e as muitas exigências. O sacerdote exigia sacrifício, pois a função mais importante era conduzir o povo segundo a lei, em santidade e justiça. Essa era uma tarefa das mais difíceis, pois por diversas vezes os hebreus apostataram da fé. Contudo, os sacerdotes também exerciam outras funções, que exigia deles o discernimento e muita sabedoria. Ele tinha que ter consciência do que era puro e impuro. Ele deveria ter discernimento disso, daquilo que era puro segundo as Escrituras, segundo o que Deus tinha ordenado a Moisés, e aquilo que era impuro, aquilo que ia trazer saúde ao povo e aquilo que ia trazer doença ao povo, aquilo que ia trazer bênção ao povo e aquilo que ia trazer maldição ao povo. Ele deveria saber discernir do que é certo e errado, do que é santo e o que é profano. Ele deveria fazer essa cisão e ter essa separação, pois deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus, porque eles foram escolhidos como nação santa, como sacerdócio. Eles foram dados aos outros povos como nação para servir de exemplo, para representar o Deus vivo que criou todas as coisas. Por isso eles deveriam ter esse nível, e o mais alto referencial de nação no que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Deveria ser deles. Quando nós vimos Malaquias capítulo 2, a gente vê isso. A instrução e a administração da justiça, aquilo que Deus deu a eles, que eles deveriam administrar a justiça com equidade e não ser levado por interesses alheios ou pessoais. Na nova aliança não é diferente, pois o Senhor continua a exigir de nós, sacerdotes seus, que tenhamos um padrão de santidade e justiça. No Sermão do Monte, o código de ética do reino de Deus, Jesus nos adverte quando sermos o sal e a luz desse mundo. Agora, com o advento do Espírito Santo na nova aliança, a unção que nós recebemos através do Espírito Santo, ele nos ensina e nos orienta daquilo que é puro e daquilo que não é puro. Nos orienta o quanto a sermos sal e a ser luz para esse mundo. No mundo em trevas, de um povo que anda perdido, sem direção, que nós possamos transmitir a imagem correta de Jesus e não uma imagem distorcida. Uma imagem a qual aquilo que foi denotado para nós sermos, para nós agirmos, para nós representarmos, porque na realidade nós somos representantes de Cristo, e como representantes nós temos que representar a sua maneira de ser, de como ser, e aquilo que Ele nos orientou a fazer, para que as pessoas possam vir e desejar. Quando nós lemos o livro de Atos, principalmente no início, nós vamos ver que o povo, quando olhava para a comunidade cristã e a forma como eles se tratavam uns aos outros, a forma como eles agiam uns com os outros, eles desejavam
fazer parte daquela comunidade. Eles desejavam fazer parte daquilo. Eles desejavam comungar da mesma mesa, do mesmo alimento que daquele povo estava reunido, daquele povo professava. Então que as pessoas possam olhar em nós, possam olhar a igreja que a gente frequenta, possam olhar os lugares que a gente está e dizer, olha, realmente eu gostaria de ser, eu gostaria de ter como aquelas pessoas são. Por isso devemos ser representantes de Jesus. E assim era o ofício do sacerdote. E ele deveria saber a diferenciação entre uma coisa e outra, para que não se alastrasse a morte pela comunidade a qual ele fazia parte. Na nossa introdução, diz que além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhes as moradias e regular-lhes a vida social e jurídica. Neste sentido, eles podiam ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Todavia, a sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser povo mais ordeiro, distinto e saudável de seu tempo. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro, distinto e saudável a seu tempo. Um povo organizado. Um povo distinto, diferente das outras nações para onde ele estava instalado. E saudável, com saúde física e mental. Saúde no seu corpo físico e na sua alma, no que os outros povos ao seu tempo. Nós vamos ver as funções clínicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. Nós vamos ver isso em Deuteronômio 7:15. A doença mais temida da antiguidade. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente seu povo. Por que era mais temida? Como nós vimos, como tem no nosso tempo mais próximo, nós vamos ver a peste negra, nós vamos ver a gripe espanhola. Eram doenças que se alastravam, que não haviam bactérias e fungos e vírus que se alastravam, que não haveria cura, que não há controle e que dizimava populações e comunidades inteiras. Povos inteiros eram dizimados e havia um grande medo, porque as pessoas não tinham armas com que lutar contra isso. E por isso tinha o medo e a necessidade da separação das pessoas que estavam doentes, das pessoas que estavam sãs, para não ser contaminadas por aquilo. E nós vamos ver que era um dos ofícios dos sacerdotes a inspeção da saúde de Israel. Quando nós vimos hoje, nos nossos dias de hoje, por causa da dengue, do pernilongo do mosquito, que é o transmissor da dengue, as inspeções sanitárias, o pessoal, os inspetores, eles vão nas casas e quando há um surto, quando começa a aparecer um certo caso aqui, outro caso ali, numa certa região, num certo bairro, existem as equipes de fiscalização que o poder público determina, designa e lhe dá autoridade para poder entrar dentro das casas, inspecionar, para ver se tem algum acúmulo de água parada, onde esse mosquito pode se desenvolver, se tem qualquer foco, qualquer coisa que já está sendo desenvolvido, para que eles possam eliminar esses focos, para que eles possam destruir o inseto que transmite essa doença, a dengue, para que não se torne algo que daqui a pouco a população fique refém e não consiga
mais sair, não consiga mais trazer cura, produzir remédios para o vírus que vai se alastrando. Então nessa época era muito difícil. Se hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o desenvolvimento, com toda a organização, com todo o código de normas, com todo o conhecimento que a gente tem, já se torna difícil muitas vezes o controle, e de vez em quando uma área ou outra estoura um vírus ou uma bactéria e dizima populações inteiras. Nós vimos muito isso no continente africano. Por último, a gente viu o vírus Ebola, que foi o mundo inteiro se moveu em função de controlar e deixar naquela região para que não se alastrasse, a ponto de certos voos ser proibido para não ter contágio, para não ter contato de um povo para outro, para não transmitir a doença de um ponto para outra, para isso preservar a saúde e a continuidade do povo. Então nós vimos que eles foram encarregados, os sacerdotes, porque eles eram instruídos, não eram pessoas qualquer, eram pessoas que tinham conhecimento daquilo que estavam fazendo, pessoas que tinham adquirido, porque quando nós vimos Moisés, a Bíblia diz que ele foi instruído em toda ciência do Egito, em todo o conhecimento do Egito. Então Moisés já traz esse conhecimento e a importância de você cuidar do povo e da saúde para que todo o povo não se perca. Porque um contágio, um sendo contagiando, contagia o outro, contagia o outro, contagia o outro, e aí fica uma pandemia, como a gente conhece, ou uma epidemia, e acabando não se dá mais conta, como se diz, né? Então o sacerdote, ele era o escolhido, que sabia detectar isso. Então nós vamos ver no tópico 1, o primeiro a subdivisão diz assim: a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava maior repulsa, devido ao seu aspecto de contágio. Se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja visto o caso do general sírio Naamã, 2 Reis 5, do verso 1 ao verso 14. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou aos seus discípulos a quem o purificasse em seu nome. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou aos seus discípulos a que os purificasse em seu nome. Mateus 10, verso 8, Mateus capítulo 11 e verso 5. Nós vimos agora aqui que a lepra era uma grande repulsa. Nós já vimos que tudo aquilo que era doença de pele, que se manifestava na pele, o termo que os hebreus tinham para isso é uma palavra hebraica, traduzida para nós hoje é lepra. Por isso que nós vimos na maioria das traduções bíblicas, em todas elas, nós não vamos ver uma modificação dessa palavra. Nós vamos ver sempre que vai constar o termo lepra, porque ele dava o ensejo de ser todas essas doenças denominadas da pele. Por isso que fala lepra. Não é o caso de nós hoje, que a gente se refere lepra como diretamente a hanseníase. Então, causava a repulsa, porque o que se manifestava na pessoa? Primeiramente, ele é um vírus, que ele é contagiado como uma pessoa que já foi contagiada e está no seu estágio quase final, ele passa o contato através da respiração. Então a pessoa que tem o vírus passa para outro através do ar, através da respiração. Nem todo mundo que é acometido pelo vírus desenvolve a doença, porque ele tem um estado imunológico mais forte do que o outro, mais fortalecido do que o outro, e acaba o vírus não se desenvolvendo dentro do corpo. Mas muitas pessoas são acometidas e desenvolve a própria doença. E aí, primeiramente, ela vai agir nos nervos próximo à pele,
que a primeira coisa que ela tira é a sensibilidade. A pessoa começa a se tornar insensível. Há tempos atrás nós tínhamos uma propaganda pelo caso da hanseníase, porque hoje tem cura, ou se não tem a cura, se não ainda não adquire, mas pelo menos consegue estabilizá-la através de antibióticos que tratam, e que através de antibióticos. Só que havia uma propaganda que colocava uma senhora, uma mãe, fazendo um mingau para uma criança, e o fogo estava aceso a panela e tinha um outro bocal do fogo de chama ligado ao lado, e ela está mexendo e queima o seu braço e ela não percebe, porque ela não tem sensibilidade. E aí acaba gerando, hoje, o primeiro sinal que talvez sejamos acometidos por algum vírus que acaba nos destruindo é tirar a sensibilidade daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes acabamos falando de coisas que nós não sabemos. Está junto conosco, já acabou de vir, o evangelista irmão Eliel Uller, com o seu motor aquecido, ali da sede. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, presbítero Luiz Carlos Machado, e a todos os nossos irmãos. Me perdoe a demora, geralmente eu chego aqui 10h20, mas hoje acabou a aula ali, aí alguns irmãos me procuraram e eu estava dando atenção para eles e acabei me atrasando. Mas aqui estamos. É que eu achei que o presbítero irmão Ricardo estaria aqui. Não. Mas pode seguir. Então nós vamos ao segundo subtópico, diz assim, ó, a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios. Gênesis 50, verso 2. Por isso, Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. Lucas 13, do 1 ao 37. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. A limitação do sacerdote. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Lucas 5:14, como nós falamos no início. Quanto à sua cura, só o milagre divino poderia limpar completamente o leproso. 2 Reis 5:9-14. Nós vemos o caso do Naamã. E também nós temos Mateus 8, do 1 ao 13, que nós vimos o caso do leproso. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra modernamente conhecida como hanseníase ainda é uma enfermidade assustadora. Entretanto, já não há mais uma necessidade de isolar os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. Irmão Eliel? Agora sim, então, o seu descanso, já que o senhor está aqui meia hora falando sozinho. Não é fácil, né? Mas, irmãos, esse texto que o presbítero Fabiano leu sobre a inspeção clínica, ele deveria ser feito pelo sacerdote, porque o sacerdote, ele era treinado para isso. Ele era treinado para olhar a mancha na pele, e depois de 7 dias de isolamento, ele voltava para ver a continuação ou não dessa mancha. Então não era qualquer pessoa, ninguém saía por aí mostrando a mancha para todo mundo aqui, tem uma mancha aqui, vê se é lepra. Porque dizem que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Isso. É interessante que quando nós estamos doentes e a gente conta para as pessoas, qualquer coisa, dor de cabeça, sei lá, azia, queimação, qualquer coisa assim, sempre tem alguém oferecendo um remédio para nós, né? Um chá, alguma coisa. Só que nesse caso não tem outro caminho, era o sacerdote. Por quê? Aí você me perguntaria, por quê, irmão Eliel? Por que tanta perícia nisso? Primeiro que Deus queria privar o seu povo de enfermidades. E outra é que Deus não queria que fosse isolada uma pessoa saudável.
Porque se a mancha na pele de fato é lepra, essa pessoa deveria ser isolada e ficaria na ala dos leprosos fora da cidade. Agora você imagina pegar uma pessoa saudável, que só porque apareceu uma mancha, e toda aquela comunidade pegar e ir lá e colocar essa pessoa junto com os leprosos. Ele vai adoecer, não é? Então esse é o princípio do porquê que Deus pede um crivo tão grande dos sacerdotes, dessa análise, né? Uma análise clínica dessa inspeção, para poder fazer o diagnóstico. É ou não é lepra? Não é? Por quê? Para evitar esse tipo de erro. Então, às vezes, a gente pode perceber, eu comentei lá dentro que a igreja antiga fez muito isso, né? Acabava disciplinando o irmão por causa de alguém comentar alguma coisa que disse que viu, que sabe, que tem mais alguém que também viu e tal. E aí, sem conversar com a pessoa, se disciplinava. Isso machucou muita gente hoje está fora da igreja e tal, etc e tal. Por quê? Porque se isolava, às vezes, o indivíduo saudável. Uhum. Às vezes a pessoa não estava, envolvida com determinado pecado, mas alguém disse que viu. E esse disse que disse é que vai gerar uma distorção. Então, por isso que era o sacerdote que inspecionava. E outra coisa que o presbítero Fabiano levou aqui é a limitação. O que a gente acha? O sacerdote ele era um representante de Deus. Sim, ele era um representante de Deus, ele era um mediador, juntamente com o sumo sacerdote, a classe sacerdotal, pegava a mensagem de Deus e transmitia. Eles eram mediadores. Mas só que eles não eram deuses. Sim. Com D minúsculo e nem maiúsculo. Ou seja, eles faziam o processo da análise, faziam o processo cerimonial, colocava essa pessoa sendo confirmada em um isolamento, mas eles não curavam a lepra. Por que eles não curavam? Porque só Deus pode curar. Uhum. Nessa época, a lepra era incurável. Hoje tem antibióticos que dá conta de controlar o que nós chamamos de hanseníase. Mas os sacerdotes, eles só inspecionavam e ratificavam. É lepra, isola. Não volta para o convívio familiar depois de 7 dias. Só que essa análise dessa pessoa que sai dessa suspeita, que é feita pelo sacerdote, essa pessoa sai quando essa doença, ela encontrou uma imunidade alta ou conseguiu criar uma resistência para a doença, porque nem todo mundo fica cometido de uma doença como lepra, assim por diante, né? Por exemplo, você pega uma pessoa, você pega e mistura todo mundo com leprosos, por exemplo, vai ter gente que vai conviver com leprosos a vida inteira e nunca vai ficar doente. Por quê? Porque o seu organismo tem uma resistência. Então, nesse caso, fazia-se o processo de raspagem dos pelos do corpo, todo o pelo do corpo era raspado, para que essa pessoa fosse analisada depois de 7 dias de novo, porque o pelo esconde muita mancha, sobrancelha, tudo, cabelo, perna, tudo tinha que ser raspado, e depois o sacerdote fazia uma nova análise. E não era o sacerdote que ia curar, ele ia analisar se essa pessoa de fato estava saudável, porque às vezes não houve progressão. Por quê? Porque às vezes era só uma mancha. O indivíduo coçou a noite toda e não viu, estava dormindo. Aí chega de manhã, eu tô com lepra. Aí passou 7 dias, lógico, evidentemente a mancha sumiu. Entendeu? Então não é isso. Porque quem vai curar leprosos na Bíblia não são sacerdotes, é Jesus. É o próprio profeta que vai orar pelo Naamã e assim por diante. Então, não era uma cerimônia de cura, era uma cerimônia de purificação ou de autenticação para a volta do convívio familiar. Esse é o princípio ético da comunidade israelita. Ou de separação também, né? Separação também. Por quê? Para evitar uma epidemia. Claro. Porque senão muita gente ia ficar doente. Não é? Por que às vezes a tuberculose, que é contagiosa, se não houver um medicamento, vai contagiar outras pessoas? A hanseníase o contágio. A gripe é contagiosa também, né? Mas como existe mais de 2.000 tipos de gripe, até identificar H1N1 demora, né? E mesmo assim, algumas pessoas que foram vacinadas não vão passar por essa gripe. Mas quantas pessoas morreram? Parece que morreu 800 pessoas no Brasil nesse inverno. Né? Alguns achavam que a vacina era uma coisa ruim, que ia reduzir a humanidade e tal, e aí não tomaram a vacina. Resultado, adoeceram, né? E
fatal, de uma forma fatal. Mas a gripe também, num espirro, por exemplo, você joga vários vírus da gripe e vai gripar outras pessoas também. Tá vendo? Se tiver alguma colocação. O interessante é que Deus fala, guardai-vos da praga da lepra. Ele dá um conselho. Sim. Então, a lepra é transmitida, que se sabe, através da respiração. É um meio que ela transmite. Isso, ela não é transmitida através de objetos e nada. Hoje a gente tem o HIV, é transmitido pelo sangue, contato de agulhas, quando você fura sangue. Então, o vírus da lepra, da hanseníase, que era a bactéria, esse vírus ele é transmitido através da respiração. Então, Deus fala assim, cuidado, guardai-vos do pecado da lepra, daquilo que pode te trazer a lepra. Sim. Então a gente deve se guardar de muita coisa, daquilo que a Bíblia diz que é ruim e que pode nos transmitir isso. Hoje é uma maneira de ver murmurações, falar contra pastores, contra a igreja, contra isso, falar de coisas que a gente não sabe. Porque vendo sobre a lepra, primeira coisa que ela ataca é a sensibilidade. Depois de atacar a sensibilidade, a pessoa começa a perder. Segunda coisa é a visão. A bactéria ataca a visão, a pessoa passa a não enxergar direito. Então você passa a não ver mais as coisas de forma correta. Depois ela começa a atacar os membros, primeiro as mãos e os pés. Então você acaba não produzindo mais, porque tuas mãos vão estar muito feridas, e os teus pés. E é interessante que é na sola do pé. Então você passa a não caminhar mais direito, né? Você acaba estar todo endurecido. Então a gente deve trazer isso para os nossos dias de hoje e ver como está o nosso comportamento e ver se realmente a gente foi atacado por algo ou por não, né? Por ter sido contaminado ou não. E recorrer como aquele homem recorreu a Jesus. Se queres, né? Me deixe limpo. Pode deixar limpo. Porque a gente só vai se arrepender de algo quando a gente sabe que aquilo está errado e que aquilo está me trazendo mais consequências. Aí a gente deve parar e aí vem o arrependimento, vindo com o arrependimento vem a cura. Vem o reconhecimento, vem a cura. O nosso segundo tópico é: devido aos povos que habitavam em Canaã, tornou-se doentia e contagiosa. Levítico 14:34. Até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra, para preservar a saúde dos hebreus. Deus instituiu os sacerdotes a atuarem também como sanitarista. A função sanitarista do sacerdote. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva: manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções. E o seu trabalho prioritário nesse sentido cabia aos sacerdotes inspecionar casas e roupas em Israel. Eu vou ler a lepra em casa, depois nós fizemos Fica à vontade. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que via, de regra, pareciam mais fundas do que a superfície das paredes. Levítico 14:34. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Lucas 14:45. Para evitar que a lepra contaminasse outras propriedades, todo o entulho era jogado fora da cidade. Então, o sacerdote nessa época, ele fazia o trabalho que os sanitaristas hoje no combate à dengue fazem. Ele chega na casa, bate palma, você vai atendê-los e ele diz: olha, nós somos aqui do grupo aqui do combate à dengue e nós queremos fazer uma inspeção na sua casa. Então, aí eles vão lá, eles olham todos os vasinhos de planta, vê a piscina, se tem água parada, se tem alguma coisa empoçando na calha e assim por diante, para evitar foco do mosquito. Esse era o trabalho do sacerdote também. Então, para você que achava que o sacerdote só ficava ali queimando sacrifício, na preguiça, de vez em quando vem um ofertante, vai lá, faz um fogo, se enganou.
Por quê? O trabalho dele era muito abrangente. Sim. Por isso que existiam classes sacerdotais. Por isso que existiam turnos, como houve depois. Porque a organização desse trabalho era todo feito pelo sacerdote. O sacerdote, o que ele ia fazer? Ele ia lá na casa ver nessa inspeção, não só se estava limpa, porque a higiene faz parte também, porque Deus é um Deus zeloso, né? E a gente vê que o próprio texto bíblico vai falar sobre isso, que Deus estava preocupado com a saúde do povo de Israel. Com isso, criou-se leis cerimoniais e uma dessas coisas é a inspeção. A gente sempre, quando recebe uma pessoa na nossa casa, o que a gente fala, né? Não repara a bagunça. Aí quando você diz isso, aí a pessoa começa a reparar, porque até então não estava reparando. Alguma coisa está errada, né? E eu sempre digo que tem diferença de bagunça e sujeira. Se você tem criança, vai ter bagunça. Porque a sujeira, o que é? É aquele mofo, aquele fungo, aquela mancha esverdeada. Então o sacerdote, ele não procurava bagunça, ele procurava a sujeira, craca, que a gente chama, né? A craca. Porque quando esse fungo se aloja na parede, na pedra que seja, ele vai ser um agente transmissor de doença respiratória. Isso é cientificamente comprovado. Só que Deus é tão sábio que não existia microscópio, e Deus já ordenou ao sacerdote que se fizesse inspeção da casa para ver se tinha lepra na parede. Então o que é essa lepra? A palavra saraate, para lepra, ela é traduzida como lepra, mas poderia ser um conjunto de doenças ou de manchas. Às vezes até o câncer de pele, que não tinha um diagnóstico como hoje, poderia ser traduzido como lepra, não é? Por quê? Porque o hebraico não tem uma palavra para cada coisa. Às vezes uma palavra tem vários sentidos. Então a gente procura no contexto, na história, né? Os tradutores fizeram isso muito bem, por isso que a gente tem várias traduções de Bíblia. Por exemplo, só um exemplo muito clássico. A túnica de José era comprida ou colorida? Ah, irmão, não sei, eu vou olhar na Bíblia. Depende da Bíblia que você vai olhar, ela é comprida. A outra Bíblia é colorida. Por quê? Porque comprida e colorida é a mesma coisa. O salmo é de Davi ou para Davi? O salmo é de Davi. Ah, mas ele é para Davi. Muda para nós? Muda. Porque pode ser algo que eu escrevi, pode ser algo que o Fabiano escreveu para mim ou por mim. Isso. Então é de Eliel ou do Eliel. O salmo é de Davi ou para Davi. No hebraico, de Davi para Davi é a mesma coisa. Você está entendendo? Por isso que as autorias são questionadas. Ele escreveu 73 salmos, mas o hebraico não é preciso na questão. O que é de fato a autoria de Davi ou o que foi escrito para Davi? Ou em homenagem a Davi? Ou depois que Davi morreu e foi colocado a autoria de Davi quando foi escrito para ele. Então a mesma coisa na palavra lepra. Então por isso que eu gosto da exegese, porque a exegese ela quebra tudo isso aí. E ela nos ensina. Então assim, a lepra na parede era a mesma do corpo? É claro que não. Provavelmente não. O que poderia ser? Poderia ser fungo, poderia ser limo, poderia ser mofo, né? Uma barraca fechada o dia todo, os israelitas saindo, aquele sol quente, não é? Ali dentro se cria um favorecimento para propagação de micro-organismos, bactérias, porque eram pele de animais, né? As tendas eram feitas de pele de animais. Isso vinha para o corpo humano, né? Se manifestava. Lógico, você dorme, respira do ladinho de uma parede de pele de animais com fungo, é lógico que vai ter problema respiratório. Então, para evitar isso, Deus sendo tão sábio, tão lindo, tão maravilhoso, criou leis cerimoniais e autorizava o sacerdote a fazer essa busca. Ele não ia ver se estava tudo limpinho, ele ia ver se não tinha fungo. E se tivesse uma pedra com fungo, eles tiravam aquela pedra, aquele tijolo, e levava ele para uma inspeção. Se a mancha, às vezes na própria parede, mas se a mancha continuasse, retirava-se aquele tijolo estragado, com lepra, com mancha, e levava-se para um lugar fora do arraial e se queimava aquilo ali, né, para que aquele fungo não continuasse, não é? Mas aí a família toda tinha que sair por 7 dias dentro de casa. Aí eu fico pensando, e a família que não avisava? Por isso que era lei. Porque, se você quiser avisar, avisa. Senão... Por que Deus coloca leis? Por nosso bem, irmão. O que está na prateleira do pecado, que está como pecado, pode ser algo que a gente goste, que vai dar prazer para nós. Mas se Deus colocou como pecado, é porque não é bom. É ruim. Deus não vai colocar uma coisa boa numa prateleira e dizer assim, não mexa. Deus não ia colocar isso.
Porque se o adultério, por exemplo, é pecado, é porque traz problema. Isso. Ah, mas é porque eu gosto. Você gosta, mas você gostaria de ser traído? Porque daí você está pensando só no teu Deus, É que é o lógico. ventre. E que Deus vai é- trazer morte. E Deus é muito inteligente, Claro. gente. Como Deus é sábio. Então, assim, a função dele, sanitarista, porque não existia um médico, não existia assistente de saúde, não existia UPA e não existia hospital. O sacerdote fazia todo esse processo. Então, assim, como era uma comunidade que vivia muito próxima, era patriarcal, é família, um membro doente de lepra, por exemplo, ou com um problema respiratório, ele iria contaminar. Por isso que você olha no Antigo Testamento e você vê muitas passagens em que morreu 70 mil, morreu 50 mil, morreu 150 mil de praga. O que é essa praga? São doenças e moléstias que entravam no arraial e que se propagavam. Por que se propagava? Algumas vieram do Egito, outras estavam em Canaã, porque os cananeus eles eram um povo muito desregrado, ou seja, sem regras. Sim. Havia doenças sexualmente transmissíveis, doenças que vinham, como hoje, de vermes, carrapato, bactérias, vírus e tudo mais. E Deus queria. Então, assim, o que acontecia? Ah, Deus ficou bravo com a gente e mandou a praga. Aí a praga foi embora, ó, Deus se alegrou de nós e a praga foi embora. Até hoje, não é que eu quero racionalizar a Bíblia, mas, por exemplo, a praga que matou 70 mil homens depois que Davi fez a contagem do povo ali, o que as pesquisas têm mostrado? Que pode ter sido um vírus, pode ter sido uma bactéria, porque não foi assim, caiu um meteoro. Eram doenças, simplesmente que doenças. se propagavam, que vinham através como a própria peste bubônica que vem do próprio rato, né? Por exemplo, você vê hoje o fungo do pé de laranja. Você que é produtor rural aí vai convir comigo. Ah, mas eu já fiz de tudo, eu já lavei o pé com um lava-jato, eu já limpei, já tirei as folhas que estavam com fungo, já queimei tudo, mas o fungo volta. Por que ele volta? Porque o fungo vem pelo vento, ele vem pelo ar. O passarinho traz no pé. Isso. Você tem um pé de acerola, daqui a pouco ele está cheio de barba de velho. De onde é que veio? É os passarinhos. Então, o que Deus estava fazendo? Ele estava não isolando eles por um motivo de ser exclusivista, mas pela própria preservação do culto, da preservação subsequente, porque o culto, sendo a Deus, ele não teria promiscuidade, já que o culto cananeu eram orgias sexuais, e Deus estava privando ele de uma série de doenças contagiosas. Isso. Então é isso que Deus faz. Então por isso que é importante nós, como salvos, crentes, manter a casa limpinha, porque Deus quer isso. Irmãos, em Deuteronômio 23 tem um texto, meu Fabiano, que diz assim, aí no meio da tua bagagem vai ter alguma coisa para cavar. E quando você defecar, que é aquilo que a gente faz lá no banheiro, você enterra o teu excremento. Aí, o complemento do texto, porque eu, Senhor, ando no meio de ti. Isso. Por que Deus é tão limpo? Irmão? Por que Deus é tão higiênico? E por que às vezes a gente vê pessoas que não se importam com isso? É uma questão de saúde. Não é que a gente é enjoado. Eu não sou enjoado. Como eu falei na igreja, eu como qualquer coisa. E durmo em qualquer lugar também. Eu não sou exigente com essas coisas. Eu tenho amigos que não ligam para muitas essas coisas. Então eu bebo água de cachoeira. Eu tomei água do Rio Camboriú quando eu era menor, né? Tomava água. Né? Às vezes é perigoso até. Mas eu não ligo para essas coisas. Né? Mas tem gente que é demais. Só que a gente precisa ser equilibrado. É tão gostoso, irmão. Você limpou a casa, passou um pano com quiboa, ou com veja, ou com qualquer outro desinfetante, ou aquele cheirinho de eucalipto limão, e daí no final do dia você cheirou aquela casa, aquilo tá limpinho, tá cheiro. Por quê? O corpo gosta. Por que você sente esse prazer? Porque o corpo vai viver mais saudável, um ambiente saudável. É onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente se assenta, onde a gente vive. Por que existe tanto caso de conjuntivite, como às vezes vem aquela epidemia? Porque eu coço o olho e seguro a torneira do banheiro, o outro vai lá, segura a torneira do banheiro, coça o olho, também vai passando. E vai passando. E era isso que Deus estava coibindo. Devemos deixar também aqui, que aqui era a doença do corpo, mas tem a doença do corpo, tem a da alma e tem a do espírito. Sim. Né? Hoje nós tratamos esses casos, porque aqui nós estamos falando de um Deus externo, que trabalha externamente, que se demonstra externamente. Né, que tenta conduzir o seu povo pelo deserto com mão forte. E hoje o Deus é interno. Então essas normas aqui eles servem para que nós observamos da saúde da nossa alma, que muitas vezes nós não observamos, que é a prioridade, né? Que é a prioridade, porque esse corpo e uma alma saudável, um psique saudável, ele provavelmente você vai ter um corpo saudável.
muito provável você vai ter um corpo saudável. Porque quando a sua alma, a sua psique, ela está saudável, você tem, a sua imunidade ela é alta. Quando você está triste, quando você está doente, quando a sua alma está doente, a sua imunidade ela fica baixa. Ficando baixa, você está à mercê de várias outras doenças, que a gente chama isso de psicossomático, né? Sim. Nós vamos ver aqui a lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Neste caso específico, tratava-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. Levítico do 3 ao 47:50. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de se evitar a propagação de doenças. Deus advertiu solenemente aos israelitas a se guardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Deuteronômio 24:8. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. Isaías do verso 1 ao verso 6. O símbolo da lepra é o pecado. Agora veja que interessante, porque havia também a lepra nas vestes, né? Um fungo que atacava a roupa e consequentemente passava para o corpo. Aí o indivíduo lá pegava o terno dele que ele comprou que está manchado, ele não ia passar um pano com vinagre. O que ele ia fazer? Ele ia levar lá no sacerdote, para o sacerdote fazer a inspeção, para ver se aquilo era lepra, e analisar se ela continuasse ou não. Aí você já deve ter pensado, eu não vou sair da minha casa e levar uma roupa para o sacerdote olhar, vou jogar fora, não é? Porque ali a gente compra por R$ 29,90, tem, né, um balaio ali que o irmão Eliel vai lá, escolhe 5, 6 camisas e ainda ganha um desconto de pagamento à vista. Para que eu vou ficar preocupado com roupa? É porque hoje a roupa está fácil de comprar. Hoje a gente tem roupa. Tem acesso, né? Agora nessa época não. Nessa época, uma roupa, uma túnica colorida, ou de manga comprida, ou talar, como a gente ouve muito na Bíblia, ou uma veste linfino, como aquela roupa que foi colocada no filho pródigo. Tudo isso, irmãos, está associado ao nível social daquele tempo. Tanto que quando José recebe os seus irmãos no Egito, que ele se dá a conhecer, uma das coisas que ele deu de presente para os seus irmãos ao retornarem, foi uma muda de veste para cada um. E para Benjamim, que era o irmão do coração dele, que não vendeu ele, claro, ele deu 5 mudas de vestes. Uma das coisas que fez o Naamã ser perseguido por Geazi em busca de recompensa foi as vestes que o Naamã trouxe para dar de brinde. Não é? Porque ali as vestes estavam associadas a talento de prata e de ouro e vestes. Ou seja, você dá um presente de prata, de ouro ou uma muda de roupa, nesse tempo, era a mesma coisa. Então uma roupa era para durar a vida inteira. Por isso que a Bíblia fala de uma forma tão enfática que os calçados não envelheceram, que as vestes não envelheceram de Israel no deserto, né? E que muitos dizem que cresceu junto com o pé, o sapato. Mas a Bíblia não diz que cresceu. A Bíblia diz que não envelheceu. Ai, mulher, eu não sabia disso. Pois é, fique sabendo. Você sabia que o cacho de uva que eles pegaram lá para levar para mostrar em Cades Barneia, da terra de Canaã, ele não era tão pesado assim, não? Naaman diz que precisou de 2 homens. Sim, precisou de 2 homens. O cacho de uva era grande, mas ele não era tão pesado. O que a gente percebe ali é que precisava de cuidado para o transporte, já que a distância era longa. Isso, para não porque despencar, a Bíblia, em momento algum, diz que o cacho de uva era pesado. E não diz que a roupa cresceu com o corpo. Diz que não envelheceu. Porque isso é algo extraordinário. Sim. Tanto que, quando Jacó quis distinguir José, ele fez uma roupa para José. Então, lá no começo da Bíblia, a primeira roupa quem fez foi Deus, que fez com pele de animais, aliás, a segunda, né? Fez com pele de animais e colocou em Adão e Eva. O que eles tinham feito antes? Eles fizeram uma coisinha com folhinha de figueira, mas não adiantou. Então, por isso que se dava tanto valor assim à roupa, né? E Deus também se preocupa. Então, assim, a lepra na roupa, já que às vezes a gente vê a passagem associada ao pecado, é importante a gente perceber, porque às vezes não é uma questão de uso e costume, irmãos. É uma questão de se vestir bem, é a regra da própria etiqueta. Você vai para um culto, não vai de mini saia, não vá com uma mini blusa, não vai mostrando a barriga. Você levanta a mão aqui, as mulheres, levantou a mão, apareceu a barriga, não leva essa roupa para a igreja porque você vai levantar a mão. O pastor vai dizer assim, levante a sua mão. Vai aparecer umbigo, vai aparecer barriga.
né? E você, homem, principalmente que usa o púlpito, não use essa calça colada, embalada a vácuo, porque isso é estranho, é feio, isso aí não dá certo, irmão. É uma roupa que ela não está identificada com a situação do culto, porque a roupa se torna chamativa, rouba a cena, né? Às vezes a pessoa a mulher vai com vestido colado, que a gente não sabe como que vestiu, ou muito transparente, o decote muito ousado, o homem com a calça muito apertada, colada ao corpo, às vezes até estranhamente vestido dessa forma, é uma coisa que não tem cabimento. Então a gente sempre ouve algumas pessoas falarem nisso, e algumas pessoas têm medo de falar essas coisas. Não vou falar porque isso aí é uso e costume. Não, mas isso não é uso e costume, mano. Eu acho que não é a questão de uso e costume aqui. A questão é de coerência, é de bom senso, né? Veste essa camisola lá pro seu marido, lá no quarto, vai ficar legal, vai ficar bonito, ele vai gostar, entendeu? Mas assim, uma roupa que é uma camisola também, só que para um culto, não cola, não vai dar certo. Vai ficar ruim, a irmã vai para frente, vou receber a oração. Aí vai lá e se ajoelha na frente do púlpito. Não é uma roupa adequada para isso. Eu não tenho medo de falar essas coisas, porque é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Então essa lepra na roupa, às vezes a costureira não acabou a roupa. Não conseguiu acabar, você pegou e vestiu, né? Ou às vezes era para um menino e você colocou, irmão. E aí não vai dar certo. Essa roupinha que você usava quando tinha 15 anos, ela não cabe mais. Agora você tem barriguinha, tem tanquinho, né? Aqueles tanquinhos um pouco mais arredondados. E aí não dá mais certo, mas insiste naquela roupa. Meu Deus, aí a gente vai pro culto, não sabe para onde olhar. O pastor é tarado. Não é o pastor é tarado. A pessoa tá ali na frente sentada, com a perna cruzada, com a saia curta. Isso a gente vai olhar pro teto. Tá? Agora eu vou olhar pro irmão que tá pregando. E se a irmã que tá cantando tá assim, a gente mesmo que está no púlpito, a Assembleia de Deus tem esse costume de colocar os obreiros no púlpito, a gente não tem para onde olhar. Então entenda a nossa situação. É uma questão de coerência, é uma questão de bom senso. Eu não estou radicalizando, não estou dizendo que você vai para o inferno ou que vai levar alguém para o inferno. Não é essa questão que eu estou falando, só de bom senso. Até porque os usos e costumes é a melhor forma de convívio entre as pessoas, se estabeleceu. Né? A gente vai agir isso por isso. Eu ia deixar passar, mas já que é lepra na roupa, foi já. Continuando aí, Fabiano. As funções jurídicas. O livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas, a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. A proteção da família, como objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas o sacrifício infantil. Vamos falar de Maloque aqui. Levítico 22. Relações incestuosas. Levíticos 18, do 6 ao 9. Do abuso sexual doméstico. Levítico 18 e 10. Da exposição das filhas à prostituição. Levíticos 19, 29. A homossexualidade e a bestialidade. Levíticos 18, do 22 ao 23. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes a autoridade. Levíticos 19, 3, 29. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família e israelitas. É interessante o cuidado de Deus com a casa, com a família. A gente vê na Bíblia, por exemplo, as mulheres moabitas, certo? Elas eram bonitas. O próprio contexto sugere isso. E elas eram uma tentação para o israelita. Só que eles eram um povo diferente. Então, assim, muitos israelitas casaram com moabitas, né? E esse casamento cerimonial trouxe também a forma do culto moabita para dentro da comunidade de Israel. E, consequentemente, houve os filhos que também foram doutrinados dessa forma. Havia exceções, irmão Eliel? Existiam exceções, claro que sim, né? Tem exceções, como por exemplo hoje, eu não vou ficar abrindo exceção dizendo que eu estou autorizando, porque eu não tenho que autorizar nada e mesmo assim não estou falando isso. Mas muitas pessoas casaram com pessoas que não são crentes, e essa pessoa veio para a igreja e hoje está na igreja e tal, é pastor, é obreiro, eu já vi testemunha assim. Mas isso não é a regra, só que tem exceção, não é? Tem exceção. As moabitas poderiam se casar com israelita? Poderiam, desde que se convertessem.
Por exemplo, Ruth é moabita. E quando ela diz para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, ela se fundiu a Israel de uma forma tão tremenda que ela virou uma israelita. Ela só não circuncidou porque ela era mulher, senão ela tinha circuncidado. Então ela passou, porque Israel permitia que outros povos aderissem à comunidade judaica desde que se convertessem. Então ela se torna a esposa de Boaz, que vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, que vai ser o maior rei de Israel. Então, isso havia exceções. Então, esses princípios eram colocados assim, para proteger a família. Então, caso de incesto, né, que às vezes pai, filho, entre irmãos e tal, era proibido. Né, até o problema psicológico que traz isso dentro da família, claro, até entre primos e tudo mais. A gente vê hoje o problema psicológico que tem nessas relações. O texto de Levítico, né, irmãos, proíbe isso. Não estou dizendo que quem está casado com primo vai para o inferno, não é isso que estou falando. Mas naquela época havia proibição. Por quê? A proximidade sanguínea poderiam trazer doenças autoimunes ou gerar filhos com deficiência pela proximidade genética. Então isso também era proibido por essa razão. E é interessante, mais uma vez, não existia estudo genético na época. Como é que Deus sabia? Por que a proibição de incesto? E era comum nas outras nações. E você sabia que muitos povos e civilizações que não existiam regras como essas aqui, desapareceram? Eles desapareceram. Por quê? Justamente pela propagação de doenças venéreas, já que um homem acabava tendo relação sexual com todas as mulheres do clã. E acaba adoecendo. Isso favorecia a infestação de vírus. E aí, quando adoecia a comunidade inteira. Isso. Então Deus estava protegendo Israel, né? Na questão do abuso sexual, que também gerava traumas e tudo mais, e vai gerando um processo, vai desencadeando questões psicológicas, você não faz ideia de como um abuso sexual neutraliza, bloqueia e acaba trazendo enfermidades, como o senhor falou aqui, psicossomáticas, às vezes dentro do lar, às vezes o pai abusou da filha e acha que a filha esqueceu porque está tudo bem, e aí ela não põe para fora, ele também não põe para fora, não há diálogo, não há conversa, né? Às vezes mãe, tia, avô, primo, e às vezes é importante você procurar ajuda. Mano, não morre, em nome de Jesus, não morre. Eu tenho um sentimento de Deus para falar com você aqui. Tem coisa que se você não falar para uma pessoa de confiança, você vai morrer. Você diz que tem vontade de morrer, você não quer contar, não quer falar, mas tem que colocar para fora, porque se você conseguir se virar sozinho, amém. Porque a Bíblia não diz que nós temos que confessar as nossas falhas para os outros. Ah, eu tive uma falha, vou falar aqui com o Fabiano. A Bíblia não diz isso, a Bíblia manda confessar as culpas. Por que eu tenho que confessar a minha culpa a você e não a Deus? Porque eu já confessei para Deus, mas o peso continua. Isso. Então Deus colocou uma pessoa para ser meu... desabafo, claro, cuidar um do outro. Lógico, põe para fora. Claro. Então assim, ó, a minha culpa não conseguiu sair orando a Deus. O que eu faço? Mas Fabiano, eu tô com sentimento, eu tive um abuso, isso volta, eu tenho pesadelo, eu não quero sair, não quero ir para a escola, não quero estudar. Conversa com uma pessoa de confiança. De confiança. Tá? Por quê? Ah, mas eu vou confrontar pro pastor, mas só que o pastor, irmão, ele pega a minha confissão e faz a ilustração da mensagem dele domingo e prega contando a minha história e todo mundo vai saber. Então não conte ao seu pastor, conte a alguém de confiança que você conhece. Por quê? Porque ele não é digno de ouvir o teu segredo. Ah, mas tem que ser para ele. Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? A Bíblia manda confessar uns aos outros. Então eu preciso confiar em você, você precisa confiar em mim. Mas a pessoa tem que estar num nível superior elevado. O pastor é a pessoa ideal para isso. Ele deve ouvir. Agora, se ele gosta de pregar a intimidade do outro, aí ele não serve para esse trabalho. Isso. Procura um outro pastor. Né? E quando você não encontrar nenhum pastor, procura um evangelista, procura um presbítero, procura alguém que esteja num nível espiritual de intimidade, que vai te ouvir, vai te receber, para que Deus cure sua alma. Você não pode morrer. Você não pode desejar morrer. Você não pode. Por quê? Porque Deus quer curar seu coração. Deus quer curar sua alma. Abra o coração para alguém. Peça socorro. Vai morrer afogado e não grita. Tá cheio de gente ali que pode te salvar. Isso. E você não grita. Fala, socorro. Né? Preciso de ajuda. Meu casamento. É o filho. É a minha intimidade. É o abuso que sofreu. Né? E isso é uma forma que Deus estava usando o sacerdote para preservar a família dessas coisas assim. E colocar, né?
tudo no lugar. Claro. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Peça a Ele, Senhor, traga alguém em minha direção para que a gente possa conversar. Traga alguém, faz eu conhecer, traz um irmão, coloque em algum lugar para que eu possa confessar essas culpas e para que possa ser livre disso. Possa botar uma pedra em cima e seguir a vida de forma livre. A proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Êxodo 3, 7 e 8, 1 Reis 21 e 3. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Levíticos 19, 9. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender à carência dos mais pobres. Levíticos 23 e 22. Sendo, pois, a terra propriedade do Senhor, não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Levíticos 25, 3 e 4. Do texto sagrado, depreendemos que o sacerdote tinha por obrigação supervisionar o uso sustentável da terra. Então não poderia ser uma coisa indiscriminada. E nem vendida, né? Sim, era proibido vender definitivo. Sim, porque era herança. Lógico. E ele poderia vender por um tempo, mas acaba 50 anos, né? Voltava para ele de novo. Porque era uma herança, ele usufruía da herança. Para não deixar ninguém sem terra. Isso. Porque uma das coisas que é colocado como uma punição ou algo vergonhoso é ficar desterrado. Ou seja, sem a terra. Sem a terra. Porque a terra era a subsistência, era a vida que essa pessoa tinha. Então ela era colocada de família para família e não saía dali. Aí se um filho pegou uma herança e ele vendeu, e o filho dele está agora morando de favor, quando chega o ano do jubileu, zera tudo. E volta para a família original. E se tiver colheitas e coisa a colher, o direito é dele. Sim. E é a mesma história quando os irmãos leem na Bíblia dos Irmãos, ali no texto de 2 Reis, capítulo 4, que o Eliseu vai pedir para a Sulamita se ela quer alguma coisa, se ela precisa de alguma coisa, ela vai dizer que não, aí ele vai dizer, não, mas tu vai ter um filho e tal. Aí ela disse que não precisava de filho. Ela diz, não, eu tenho tudo que eu quero aqui, não mintas para tua serva e tal. Beleza. E ela vai ter esse filho, e passado o tempo o marido dela morreu, que ele era bem mais velho que ela, e ela foi peregrinar na terra dos filisteus por uma fome. Ela ficou 7 anos lá. E ela retorna para sua terra de origem novamente. E quando ela volta, é curioso, porque ela volta para falar com o rei para pedir a terra de novo. De volta, pediu o direito de volta, né? Sim, e ela volta exatamente no dia e na hora em que Geazi está contando para o rei a história dela, que ela tinha um filho, que ele morreu, e que Eliseu orou, o menino ressuscitou e tal. E quando ela chega, o Geazi diz assim, rei, essa é a mulher e esse é o filho dela. 7 anos depois. Aí ela se chegou, aí o rei diz, o que você quer? Diz, eu quero a minha terra de volta. Ele chamou o escrivão e diz, manda assinar a escritura para ela, e durante esses 7 anos que ela esteve fora, coloca todo o arrendamento que foi feito, que foi plantado durante esse tempo, coloca tudo na conta bancária dessa mulher aqui, porque é o direito dela. Ela foi repatriada novamente. Isso. A mesma coisa acontece com Noemi quando volta de Moabe. Porque quando ela volta de Moabe, ela volta depois de ter abandonado toda a sua terra. Só que a terra dela estava lá. E aí quem casasse com Ruth, redimia Ruth. E quem redimia Ruth comprava a terra que era de Elimeleque. E aí, por isso que o outro que estava na frente, porque o parentesco era mais próximo, tinha o direito de casar com Ruth. Mas como ele já tinha família, então ele disse, não, pode ficar com ela. Aí quando Boaz casa com Ruth, ele compra a terra de Noemi. Isso. Aí ele coisa para que o filho dê continuidade. Sim, só que daí naquele caso ele está amparado pela lei, porque ele se casa com a herdeira, que é Ruth. Porque Ruth havia se casado com Malom. E Malom era herdeiro com Elimeleque. Então a terra deveria ser dela. Então, como era dela, quem casou com ela tem o mesmo direito. Aí fica a herança. Então a terra não saía. Por que Nabote não quis vender a vinha para Acabe? Por quê? Porque o Acabe estava convidando ele a pecar. Porque ele diz, longe de mim, dá a herança. Ele diz, dá. Porque era a mesma coisa, vender ou dar, porque o que Acabe queria era algo permanente, definitivo. E o Nabote disse, eu não posso, isso aqui é herança. Como vai a sua herança, meu irmão? Você tem negociado com ela ou você tem protegido a sua herança?
o princípio da palavra de Deus, a intimidade com o Senhor e a nossa vida com Ele. Verdade. Deus está falando aí através de hoje. Proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação de casas, a criação de animais, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Enfim, a vida nas escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Por isso, o Senhor determina no 6º mandamento: não matarás. Mencionemos ainda as cidades de refúgio, que administradas pelos levitas serviam para acolher o que sem querer matava o seu próximo. Números 35, 10 ao 15. Um detalhe de Deuteronômio 22 e 8 é que a lei dizia que quando fizessem casas, já que em Deuteronômio não tinha casa ainda, mas aí Moisés, ele dá o relato: quando entrares na terra que o Senhor te dá em possessão e edificares casas, sobre o telhado farás também parapeito. Porque se alguém cair sem parapeito, você tinha que indenizar. A lei era essa. Mas se você fez o parapeito e alguém caiu, aí você estava livre porque a sua parte você fez. Eu sempre digo, uma vez eu preguei num congresso de casais e eu falei sobre o parapeito. O parapeito na casa. O que é o parapeito? É quando você cria limites para seus filhos e você ensina a palavra de Deus para eles. Você criou parapeito. Ah, mas ele desviou, não quer mais a igreja. Mas você fez sua parte. Você está livre dessa culpa. Você ensinou. Ele fez as suas escolhas. Tomara que ele volte. Mas a culpa não é sua. Não fique vivendo com a culpa que não é sua. Você fez sua parte, não fez? Você não foi um bom pai, uma boa mãe? Você não construiu parapeito? Você não ensinou o caráter moral? Porque caráter vem de casa, irmão. Não é genético, não se aprende em escola e nem na igreja. Ah, mas eu estou mandando meu filho para os adolescentes, lá ele se endireita. A igreja não vai endireitar seu filho, por quê? Ele tem 1 hora de ensaio por semana e ele tem 1 ou 2, 3 cultos que ele vai. Então é 3 horinhas. Vê quantas horas tem na semana. Ele fica 4 horas por dia na escola. Durante todos os dias da semana. 5 vezes 4, 20. Aí você quer que a igreja endireite seu filho? Não. A igreja não vai forjar caráter. A gente aprende a ter caráter em casa, a devolver o troco, se veio a mais. A gente ensina os filhos a entregar o dinheiro que sobrou do mercado para não ficar para eles. A gente age de forma honesta na frente deles na hora de fazer um negócio com um carro, não mentir. Ah, esse carro tem 100 mil quilômetros, mas tinha 200, você foi lá e alterou o velocímetro. Esse carro eu nunca bati, mas o filho viu que você mandou restaurar a lata. Tá cheio de massa plástica na lata. Então, esse caráter, ele é transmitido para o filho. Ah, mas o meu filho não paga as contas porque é um velhaco e não sei o quê. Mas é importante que você não tenha essa culpa se você ensinou corretamente. Aí você está livre. Então, esse é o parapeito. Então, a proteção do sacerdote em relação à família, proteção da propriedade privada, que é a terra, a proteção da vida. Então, uma mulher grávida que foi chutada na barriga e perdeu o filho, o feto, a Bíblia diz lá no 21 de Êxodo que a vida será paga com vida, que é a lei do talião. Ou seja, uma mulher grávida que perde o filho no útero, a pessoa que causou a morte também deve morrer, porque vale vida por vida, paga vida por vida. Então veja que para Deus um filho no útero vale igual uma pessoa adulta, porque a alma não tem tamanho. Isso. Então aqueles que são defensores do aborto deveriam repensar. Ao invés de tentar oficializar ou legalizar o aborto, evita filho, ou para de ter sexo. Não é? Para de fazer sexo, pelo amor de Deus. Interessante. E aí não resiste, aí não usa preservativo, engravida e a culpa é da criança? Por que fez então? Por que não planejou? Aí quer a legalização do aborto. Não, tem que legalizar o quê? Uma organização para que essas pessoas não vivam bêbadas, para que não amanheçam no bar e para que não aconteça de ter esse sexo com quem não conhece, ou embriagado, ninguém lembra de preservativo, nada, engravidou. Ah, foi acidente. Não foi acidente. Então é importante que haja essa consciência, porque o feto não tem culpa das suas besteiras. Se engravidou, cria esse filho. Ah, eu não quero criar. Deixa ele nascer e dá para adoção. Meus 2 filhos são adotivos. Os 2 são adotivos. Se eu puder, eu adoto mais um. Tem casais e filhos da adoção. Ganhe esse filho, tá? Deus pode estar falando com alguém aqui. Deixa essa barriga crescer.
tenha esse filho, quem sabe você nem vai mandá-lo para adoção. Quando você pegar essa coisa linda no colo e você olhar para ele, você vai dizer, não, eu não dou mais. Eu vou criar meu filho. Porque assim, ó, você pode errar, como todos nós erramos, mas não estrague sua vida cometendo novos erros. Né? Porque Deus, Ele cuida da família e Deus tem leis e regras específicas sobre a preservação da vida. Não matarás. Não matarás vale para quem não mata dando um tiro em alguém, e não matarás também vale para quem está tentando matar uma criança no útero, né? Como alguém disse que, como a aprovação da lei do aborto, a legalização do aborto, então agora também vale a lei no caso retroativo. Ou seja, há 20 anos atrás era para haver um aborto, não houve, mas você está aí com 20 anos. Então nós vamos te matar agora, porque agora é legalizado o aborto. Vamos fazer a lei funcionar retroativamente. Vamos valer a lei agora dos 20 anos atrás até hoje. Vamos matar todo mundo que não era para ter nascido. Dá na mesma do que matar aqueles que estão nascendo, que já estão no útero. Então Deus se preocupa com a vida. Uma vez na sala de aula teve uma discussão ferrenha sobre isso. E eu me propus, eu fui buscar, estudar até para pegar subsídio. E a Universidade de São Paulo, acho que é a USP, ela fez um vídeo, ela fez um estudo junto com alunos sobre pessoas que tinham praticado o aborto. E aí são mais de 8 horas de vídeo. E até quando deu a conotação de poder fazer aborto de feto anencéfalo que nasce em cérebro. E essa mulher, ela, quando ela recebeu a autorização de poder abortar e foi gerado pela STF, ela já estava ia para 8 meses. E uma coisa que me chama a atenção, que o médico disse assim, olha, a gente vai fazer o aborto e você quer ver a criança? Eu disse, eu quero ver. Ela queria ter a certeza que aquela criança não iria sobreviver e ela queria ver a feição da criança. E ela viu, realmente a criança nasceu sem a metade da face e do cérebro. Agora imagina uma que é do começo e que não tem essa certeza e que não pode, e depois escuta, olha, foi diagnosticado como anencéfalo, mas o meu filho foi até o final e ele nasceu perfeito. E olha a culpa. E nesses inúmeros casos de aborto que as pessoas fizeram, houve uma pergunta no final. E a pergunta era se você faria novamente, ou se você se arrependeu, e foi unânime, não teve nenhuma que disse ao contrário, que se arrependeu e que não faria novamente, porque isso traz problemas psicológicos terríveis na mulher, e não sabem as pessoas que defendem isso, o mal que estão trazendo sobre si mesmo. E Deus trazendo as suas regras e suas leis para proteger o seu povo. As nossas horas se passam, nós vamos para a nossa conclusão. A aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque os descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação do que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Malaquias 2, 4 e 7. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Testamento Novo? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência em todas as coisas referente ao Senhor. A lição próxima, a lição de número 5, nós vamos falar de santidade ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Leia a Bíblia, irmão. Faça culto doméstico. Estude a palavra de Deus. Vivemos em tempo difícil e mais do que nunca aquela palavra deve ser firme. Sai da Babilônia, sai dela, povo meu. Amém. Ou então escapa-te pela tua vida. Amém. Irmão Eliel? Amém. Eu só quero mandar um abraço para a irmã Ana Elisa, irmão Álvaro, que conversaram comigo agora há pouco, casal muito querido lá da Luz da Vida, que estavam conosco na EBD. Um abraço. Amém. E também o pastor que me presenteou com a caneta no final, e eu não consegui marcar seu nome porque eu estava com pressa. Se o senhor puder me mandar uma mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos orar agora, encerrando a nossa escola. Pode ter vontade. Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos. Obrigado pela vida do presbítero Fabiano, presbítero Luiz Carlos Machado.
Continue abençoando esse dia de cada um, Pai, dando orientações, que essa palavra possa ter ficado no coração e que ela possa voltar à mente de vez em quando para uma ruminação espiritual, para que possamos meditar nela, para fazer da nossa vida uma vida que te represente. Senhor, abençoa a nossa vida e nos ajude em todas as áreas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Esta é a Rádio Voz Missionária. Operando em ondas curtas, 49 metros em 5.940 kHz, 31 metros em 9.665 kHz, RVM. Com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244 Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Que música não para.